Hora Extra está começando e neste programa você confere as seguintes notícias. Juízes aposentados inauguram um projeto social com jovens adolescentes. Agora é pra valer. Novo sistema de registro eletrônico de ponto começa a vigorar. Veja ainda a entrevista com o juiz de direito Rinaldo Barros. Ele fala sobre o combate à rede de tráfico de pessoas para o exterior. Um problema que atinge milhares de jovens carentes no Brasil. Juízes aposentados inauguram um projeto social com adolescentes, em que a música serve de inspiração para que os menores sonhem com um futuro melhor. O encontro emocionante entre jovens músicos e os juízes aposentados Enio Galarça Lima e Ana Márcia Braga Lima, do TRT da 18ª Região, marcou um sonho que virou realidade. Os magistrados criaram um espaço para ensinar música a adolescentes carentes do setor Expansul, em Aparecida de Goiânia. 62 menores fazem parte hoje da Corporação Musical Expansul, que se apresentou durante a inauguração da escola. A festa emocionou os jovens, a família dos adolescentes e os idealizadores do projeto. Antes do Daniel entrar para a banda, ele tinha um temperamento totalmente diferente, ele era bem enérgico e fazia muitas coisas erradas. Depois que ele entrou para a banda, melhorou, a educação dele melhorou 100% com a família, o relacionamento familiar, tudo assim veio assim, mas aí pra bênção mesmo. Se eu soubesse, eu tinha colocado ele mais tempo. Elas aprenderam mais a viver em sociedade, elas aqui têm tudo assim que queiram, os instrumentos, elas adoram estar participando aqui. O presidente do TRT de Goiás, desembargador Mário Botazo, prestigiou o evento e também se emocionou com o projeto. O TRT aplaude muitíssimo, o TRT fica feliz, eu fico feliz, porque é uma iniciativa maravilhosa, é um ato de amor, de enorme alcance social, fruto do trabalho de dois juízes aposentados, da Ana Márcia e do Enio Galarça, que se dedicam, que investem aqui o seu tempo, investem recursos, inclusive materiais deles. Eu fico encantado, maravilhado, feliz, radiante, é muito bonito mesmo. Ao falar da iniciativa, os dois juízes, que poderiam estar desfrutando do conforto de suas aposentadorias, revelam entusiasmo com a iniciativa e afirmam que sentem renovados em poder prestar assistência e orientação aos menores, que sonham com um futuro melhor. Antes e acima de tudo, é um projeto de natureza profundamente social. O sonho da Ana Márcia, que ora está se realizando nesta noite memorável, faz com que nós possamos integrar essas crianças, esses adolescentes e pós-adolescentes dentro de uma vida mais digna, uma vida cheia de muito cuidado, muito amor e muito carinho. É exatamente isso. É um trabalho de natureza social e de solidariedade. É uma proposta social e cultural. Social, porque é isso que você falou aí, né? De tirar o pessoal da rua e de trazer, aprofundar a consciência, que eu acho que a música está dentro de você. Quando eu cheguei aqui eu sabia pouca coisa, porque ela já é fundada tem muito tempo, e lá era meio assim, digamos que não tinha muito, né, estrutura. Mas aí depois, quando veio para cá, deu mais oportunidade a gente de trabalho. A gente que trabalha em outros lugares também tem a oportunidade de tocar na orquestra. Aí as pessoas vêm e convidam a gente para tocar em casamento, esse trem. Sim, na escola eu tive mais desenvolvimento, assim, na cabeça, assim, sabe? Aí tive mais amigos, assim, relacionamentos, assim, conhecer mais pessoas. Melhoras, família mais feliz, cada dia melhor. Os ensaios da banda iniciaram em meados de 2011. Quando também começou a construção da sede, que contempla auditório para a apresentação artística. As novas regras para o controle eletrônico de ponto entraram em vigor no dia 2 de abril e prometem coibir as fraudes na marcação da jornada de trabalho do empregado. O novo registro eletrônico de ponto valerá para as empresas com mais de 10 funcionários que controlam a jornada de trabalho por meio eletrônico. A impressão de comprovante a cada vez que o empregado bater o ponto é a principal novidade do sistema e a garantia que ele terá se tiver que provar o cumprimento da jornada ou horas extras numa futura ação trabalhista. O novo aparelho também possui especificações para impedir fraudes e modificações dos horários marcados pelos funcionários.
É o que explica o superintendente do Trabalho e Emprego em Goiás, Eberson Alcântara. É apenas uma explicação sobre esse registro de ponto, que na verdade, certo, ela é uma parte que vai ser acoplada ou complementada às empresas que utilizam o registro de ponto eletrônico. Então, nesse caso, trata-se de uma matriz onde todas as informações do ponto do trabalhador será registrada e essa matriz ou esse aparelho ele é inviolável. Não tem como ele ser modificado, ele ser alterado, isso por nenhuma das partes, certo? Seja pela empresa, seja por qualquer pessoa que queira entrar nessa aparelhagem é impossível. Porque uma vez, só é possível que ela seja acessada se ela for danificada. Portanto, a informação que está ali registrada retrata exatamente a realidade, a verdade das horas trabalhadas, do momento trabalhado pelo trabalhador nas empresas que têm ponto eletrônico. A incapacidade das indústrias de atenderem a demanda de pedidos de registrador eletrônico de ponto é um dos fatores apontados pelas entidades patronais que inviabilizam o cumprimento da portaria. Estima-se que no Brasil existam 2/3 de empresas que ainda não substituíram o equipamento. E a lista de espera pode passar dos 3 meses. Mas o superintendente regional do Trabalho e Emprego explica que os auditores fiscais não vão autuar as empresas de imediato. Então, o vigor da obrigatoriedade de que o registro eletrônico de ponto seja implementado pelas empresas foi dividido em 3 momentos, dependendo da categoria da empresa. Num primeiro momento, que entrou em vigor agora no dia 2 de abril próximo passado, para as empresas do setor industrial, do comércio e dos serviços. Para o setor agropecuário, no dia 1º de junho, que entrará em vigor a obrigatoriedade para este segmento. E para o segmento das micro e pequenas empresas, a partir de 3 de setembro. Para o empresário Walter Melgaço, o ponto eletrônico é uma segurança tanto para o funcionário como para o empregador. No momento em que finalizava o mês, quando era no ponto mecânico, nós tínhamos que somar na calculadora. Agora, como ele é interligado direto com o computador, ele soma automaticamente e traz também uma segurança mais para o funcionário. Olha, toda empresa, todo comércio exige investimento e nós encaramos o registrador eletrônico de ponto como um investimento. E a manutenção dele, ele tem que ser, são só o rolo de papel, do papel que imprime o comprovante, mas ele é de valor muito simplório, não é complicado, não é pesado, eu creio que não fica pesado para ninguém não. Porque agora nós temos mais uma garantia, né, sobre hora de entrar, hora de sair e temos também o comprovante, só que tem um porém, temos os comprovantes que temos que estar guardando, então são 4 ao dia, vai somar muitos comprovantes ao mês, né? Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, estima-se uma perda de 20 bilhões de reais anuais no país com as horas extras não pagas, com prejuízo não só para os trabalhadores, mas também para o FGTS e a Previdência Social. Esses 20 bilhões de reais também poderia gerar quase 1 milhão de novos empregos. E no bloco de entrevistas, o juiz de direito, Rinaldo Barros, fala sobre o combate à rede de tráfico de pessoas para o exterior para fins de exploração sexual. Um problema que atinge milhares de jovens carentes no Brasil. Voltamos após o intervalo. Cerca de 75 mil brasileiros foram levados nos últimos anos para o exterior por traficantes para fins de exploração sexual. As histórias são dramáticas e revelam o destino de jovens que sofrem maus tratos, violência, abandono e acabam doentes. O problema do tráfico de pessoas do Brasil para outros países, bem como de estrangeiros para o país, será discutido durante o Simpósio Internacional sobre Tráfico de Pessoas, que será realizado nos dias 14 e 15 de maio. Para falar sobre o assunto, nós conversamos agora com o juiz de direito Rinaldo Barros, que é titular da comarca de Jaraguá, em Goiás, e é o idealizador do simpósio. Doutor Rinaldo, o tráfico de pessoas é crime? É considerado crime pelas leis brasileiras?
Sim, o tráfico de pessoas pelas leis brasileiras é considerado crime. Acontece que a preocupação dos órgãos de enfrentamento ao tráfico de pessoas é que nós consideramos a pena muito branda. Então, o artigo 231 do Código Penal prevê uma pena entre 3 a 8 anos. Isso tem servido para que a rede de tráfico fique impune, já que, na maioria dos casos, quando há a punição, a pena sendo inferior a 8 anos, facilita a ocorrência da prescrição, que é a impossibilidade da aplicação da pena pelo decurso do tempo. Como foi dito na abertura dessa entrevista, cerca de 75 mil brasileiros estão em condições de escravidão, foram traficados para fora do Brasil. Mas também tem a situação no próprio Brasil. Como é que está? Existe o tráfico internamente também? Sim, existe o tráfico interno e é uma grande preocupação também dos órgãos de combate e de enfrentamento ao tráfico. E segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, existem hoje cerca de 25 a 40 mil brasileiros em situação de escravidão no Brasil. É um problema muito sério, um problema muito grave e que tem preocupado bastante, sobretudo o CNJ, que está, juntamente com o Tribunal de Justiça e o TRT, desenvolvendo esse simpósio. No caso, quem é traficado e quem é o traficante? Bom, a maioria das vítimas, em se tratando de tráfico para fins de exploração sexual, são vítimas que têm entre 15 e 25 anos, de família muito pobre e que não têm escolaridade e que são induzidas ou levadas à rede do tráfico por falsas promessas, promessas glamourosas de uma vida melhor no exterior. E no caso de trabalhadores também são normalmente pessoas sem condições adequadas de educação e vivem, na maioria das vezes, abaixo da linha da pobreza. Então é um problema sério e as autoridades têm que tomar todos os cuidados para o enfrentamento desse problema. 75 mil brasileiros fora do país em condições de escravidão sendo explorados em razão do tráfico dessas pessoas. Fora, qual o interesse, para qual o destino desses brasileiros que são traficados e o que eles geralmente fazem nesses locais? Veja bem, a estimativa e os estudos e as pesquisas estatísticas mostram que a maioria das pessoas, das mulheres sobretudo, que vão para a situação de exploração sexual fora do Brasil, elas têm como destino, sobretudo, a Europa e agora alguns países da Ásia. Então, normalmente, elas têm ido para Portugal, Espanha, Suíça, Itália, Alemanha, para a Bélgica, Holanda e agora alguns países também do norte da África. Então, essas pessoas, normalmente, elas vão com falsas promessas de trabalho, para trabalhar como cuidadoras de crianças, de idosos, ou para trabalhar em bares. E grande parte delas são prostitutas aqui no Brasil e sabem que estão indo para a prostituição. Porém, o que essas pessoas não sabem são as condições que elas vão encontrar no destino. Então, lá elas são submetidas a um regime de cárcere privado, tem os documentos, o passaporte apreendido, não tem como entrar em contato com as famílias e são submetidas a programas diários, programas sexuais diários, até a exaustão. E muitas dessas vítimas, infelizmente, acabam falecendo nesses locais para onde são levadas. É mito ou é verdade que tem pessoas que são traficadas para doação de órgãos? Não, isso é uma verdade, infelizmente é uma verdade. Inclusive a Polícia Federal, no final do ano passado, descobriu uma rede de traficantes que estava atuando no norte de Minas Gerais, que além de traficar a mulher, estavam levando as crianças. Como é que eles operavam? O traficante assumia a paternidade dessa criança, normalmente filhos de mães solteiras, e nessa condição, de novo, o pai da criança, com o documento de certidão de nascimento, saía do Brasil com a promessa de levar a mãe para trabalhos fora. Chegando ao destino, a criança estava sendo assassinada para a remoção dos órgãos e a mãe escravizada sexualmente. Então isso não é mito, são casos muito graves. As quadrilhas, as organizações internacionais de tráfico de pessoas estão cada vez mais agressivas e mais ousadas. Daí a necessidade das instituições de combate e de enfrentamento no Brasil tomarem providências urgentes para coibir isso. Não é um contrassenso justamente o velho continente, a Europa, que defende tanto a dignidade do ser humano, defende tantos direitos humanos, ser o principal destino dessas pessoas traficadas? A princípio pode parecer um contrassenso. Ocorre que
o modo de atuação Sim. dessas quadrilhas é bastante complicado, né? Eles sempre atuam de forma sorrateira e, em muitos casos, infelizmente, contando com a anuência da vítima. No caso da exploração sexual, por exemplo, estima-se que mais de 80% das mulheres sabem que vão para a prostituição, e o que dificulta bastante a atuação das autoridades policiais da Europa. E então isso dificulta a investigação e a punição dessas quadrilhas. De qualquer modo, nós sabemos e temos contato com o apoio das embaixadas, principais embaixadas da Europa, no combate e enfrentamento a essa questão, porque elas estão realmente preocupadas. É um problema que agride os direitos humanos, né? E esses países estão realmente preocupados e estão trabalhando em parceria com o Brasil no enfrentamento a essa questão. Existem também pessoas que são traficadas de outro país para o Brasil? Sim, infelizmente o Brasil, de país exportador de vítimas, né, vamos dizer assim, entre aspas, passou a também ser importador. Então, já de alguns anos para cá, sobretudo para a mão de obra escrava, tem vindo pessoas vítimas, sobretudo da Bolívia e do Peru, aqui da América Latina, e também da África, sobretudo da Tunísia, e da Ásia também, da China e da Coreia. Geralmente para trabalhar. Exatamente. Há uma estimativa que cerca de 10% das pessoas que vêm desses países Sim. estão no regime de escravidão, submetidas a jornadas exaustivas de trabalho de cerca de 15 horas, são obrigadas a inclusive dormir nos locais de trabalho em condições desumanas. E o Brasil, então, tem que ter um cuidado maior para tratar essa questão também, em respeito aos tratados internacionais que foram firmados, inclusive o Protocolo de Palermo, que prevê uma atuação firme dos Estados-membros no combate e enfrentamento dessas questões de tráfico de pessoas. Certo. É justamente sobre o que pode ser feito para combater, para enfrentar o tráfico de pessoas que nós vamos falar no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre o tráfico de pessoas no país e também para o exterior. Não saia daí. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje conversando com o juiz de direito Rinaldo Barros. O doutor Rinaldo é o idealizador do primeiro simpósio para o enfrentamento do tráfico de pessoas que é realizado aqui no Brasil. Doutor Rinaldo, nós estamos falando sobre quem é a vítima e quem é justamente o traficante de pessoas. Mas qual a razão de existir ainda o tráfico nessa intensidade que foi apresentada há pouco? Veja bem, a principal razão é a razão econômica, né? Esses traficantes atuam nessas redes criminosas visando lucro. Há uma estimativa das Nações Unidas de que a cada pessoa, a cada vítima traficada, o traficante obtém anualmente $30 mil de lucro. Então, é muito lucrativo para essas cadeias criminosas, sobretudo quando se pensa que a vítima é revitimizada diariamente, ao contrário do tráfico de drogas, que se encerra na entrega da droga para o consumidor. Então é realmente lucrativo e é por isso que essas cadeias criminosas têm atuado cada vez mais no mundo todo. Existe alguma relação entre tráfico de drogas e tráfico de pessoas? Sem dúvida alguma. A maioria dos membros dessas quadrilhas internacionais de tráfico de pessoas também pertencem a grandes organizações de tráfico de drogas. E eles estão simplesmente aliando o negócio das drogas ao tráfico de pessoas por vislumbrar aí um lucro ainda maior. É verdade que o traficante, para aliciar a pessoa, ou mesmo para fazer com que ela permaneça em cativeiro, ou nessa situação, ela vicia essa pessoa, ela utiliza de drogas? Sem dúvida, é uma das maneiras mais comuns de se manter as vítimas do tráfico de pessoas, sobretudo aquelas que estão para a exploração sexual, é submetê-las ao consumo diário de álcool e também de drogas. Pelo que a Polícia Federal nos informa, normalmente essas mulheres que estão em situação de tráfico para fins de exploração, elas são obrigadas a ingerir no mínimo 10 doses de bebida alcoólica com seus clientes numa noite e em muitos casos são obrigadas a consumir outros tipos de drogas muito mais pesadas, exatamente para se manterem nessa situação de escravidão sexual. O que o país está fazendo ou deveria fazer para combater o tráfico de pessoas? Olha, o Brasil é signatário do Protocolo de Palermo, que foi firmado no ano de 2000, e o Brasil
assinou o decreto reconhecendo o tratado para aplicação no Brasil no ano de 2004. Desde então, o Brasil, por meio do Ministério da Justiça, desenvolveu o Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, estabelecendo uma série de políticas de enfrentamento. Nesse plano de enfrentamento prevê-se 3 tipos de ações: ações de prevenção, de repressão e de atenção às vítimas. Nós entendemos que todos os eixos são muito importantes, mas o mais importante é o eixo da prevenção, porque nós precisamos fazer um trabalho, sobretudo lá na primeira idade, com as nossas crianças, para alertá-las do risco que é o tráfico de pessoas, como o tráfico de drogas e outros crimes, né, como a pedofilia, a homofobia e uma série de outros crimes. Por isso, nós sugerimos ao Conselho Estadual de Educação do Estado de Goiás que insira no currículo escolar das escolas do Estado uma cadeira, uma disciplina de direitos humanos para abordar todas essas questões. Porque a criança, na primeira idade, no máximo 10 anos, tomando consciência do risco a que está submetida, certamente terá muito melhores condições de se defender dessas redes de tráfico de pessoas. Hoje, talvez, o principal empecilho de combater o tráfico de pessoas seria a falta de informação, é isso? Da sociedade? Eu não tenho a menor dúvida que o grande problema que nós temos é exatamente a falta de informação. Não só da sociedade civil como um todo, mas também das autoridades que estão incumbidas do combate e ao enfrentamento ao tráfico. Só para que você tenha uma ideia, a maioria dos juízes de direito não tem as informações adequadas a respeito desse tipo de crime, dos números de pessoas traficadas, das quantias bilionárias na verdade, que envolvem essa questão, porque o tráfico é a terceira atividade criminosa mais lucrativa existente hoje, só perdendo para o tráfico de drogas e de armas, pois movimenta 32 bilhões de dólares por ano, segundo dados da ONU. Então é muito importante que toda a rede de enfrentamento, que é composta de juízes, promotores, conselheiros tutelares, policiais, membros do Ministério Público, tenham consciência. E é para isso que nós estamos realizando, por meio de um convênio do CNJ e do Tribunal de Justiça, contando com o apoio do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, esse primeiro simpósio internacional para o enfrentamento ao tráfico de pessoas, exatamente aqui no estado de Goiás, em Goiânia, nos dias 14 e 15 de maio deste ano. O aliciador, ele procura a vítima, geralmente nas periferias, cidades do interior, onde a informação ainda circula, é menor. Uma pessoa que estiver desconfiada que tem um aliciador ou aliciadora naquela região, o que ela pode fazer para contribuir com esse enfrentamento ao tráfico de pessoas? Essa questão é muito importante e nós devemos dizer o seguinte: as pessoas que estão muito vulneráveis ao tráfico de pessoas são aquelas que têm baixa escolaridade, como nós dissemos, são vítimas entre 15 e 30 anos, 25 anos, que estão normalmente no interior, sem acesso à informação, sem acesso à educação. E qualquer pessoa que tenha a desconfiança, a suspeita de que alguém pode ser vítima dessa rede criminosa do tráfico de pessoas, pode imediatamente procurar o Conselho Tutelar, pode procurar a Polícia Civil, a Polícia Militar, o promotor de justiça da cidade, o juiz de direito, ou pode fazer também um contato direto com o Ministério da Justiça por meio do número 180. Basta discar o disco de denúncia número 180, que as providências serão tomadas para se tentar evitar que essa pessoa caia na rede do tráfico. E quem quiser saber mais sobre o simpósio e também sobre esse problema que é o tráfico de pessoas, ela pode se dirigir a quem? Bom, a pessoa que quiser saber informações sobre o simpósio pode acessar o site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no www.tjgo.jus.br. Lá existe um link exatamente para dar informações a respeito do simpósio internacional para o enfrentamento ao tráfico de pessoas. E a respeito da questão do tráfico, pode acessar um site que está sendo desenvolvido, que é o www.traficodepessoas.org. Esse site está sendo desenvolvido por uma equipe do Tribunal de Justiça e também do CNJ, para que sirva de um novo canal de enfrentamento e também de denúncias em casos de tráfico de pessoas. Com relação ao simpósio, é o primeiro simpósio internacional, está sendo realizado em Goiânia exatamente porque houve um convênio entre o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e o CNJ para desenvolver ações preventivas no enfrentamento ao tráfico de pessoas e porque Goiás, infelizmente, tem liderado o ranking nacional no que se refere a vítimas
do tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. Isso já acontece há mais de 10 anos e nós aqui do estado de Goiás estamos realmente preocupados em dar uma resposta a essa situação para tentar diminuir o número de vítimas. E nesse simpósio nós contaremos com a participação de mais de 50 instituições, contaremos com a participação de 5 embaixadas europeias, da embaixada norte-americana também, do Comitê Latino-Americano para o Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, do Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crimes e também a Organização Internacional do Trabalho, além de diversas outras autoridades brasileiras e internacionais. Então será muito importante a participação da sociedade nesse evento e, sobretudo, no enfrentamento ao tráfico de pessoas, que é um crime que envergonha não só a sociedade goiana, a sociedade brasileira, mas a humanidade, por ser um crime contra a dignidade da pessoa humana. Certo. Eu conversei com o juiz de direito, Rinaldo Barros, sobre o tráfico de pessoas no Brasil. Doutor Rinaldo, muito obrigada pela sua presença aqui no Hora Extra. Eu que agradeço, estamos à disposição para o que for necessário no enfrentamento ao tráfico de pessoas. Obrigada. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima semana. Mais informações sobre o TRT de Goiás você acompanha no Facebook e no Twitter. Na edição do Hora Extra desta semana, você vai conferir as seguintes notícias. Juízes aposentados inauguram projeto social com jovens adolescentes. Agora é para valer. Novo sistema de registro eletrônico de ponto começa a vigorar. Veja ainda a entrevista com o juiz de direito, Rinaldo Barros. Ele fala sobre o combate à rede de tráfico de pessoas para o exterior. Um problema que atinge milhares de jovens carentes no Brasil. Aguardamos você!